o vestido da Mega. Se você também curte o estilo meio retrô, assim, com os detalhezinhos cinquentinhas e todo charmosinho, você vai amar a aula desse vestido. Eu costurei ele especialmente para ir para Mega Artesanal, por isso eu escolhi toda essa estampa de costura, mas se você escolher uma estampa não tão chamativa, ele fica incrível. E além disso, as dicas de tudo estão imperdíveis. Ele tem essa golinha dobradinha, assim, tipo smoking, sabe? Que tá imperdível. Os moldes são exclusivos para os alunos, então se você quer saber como funciona, aqui ó, escoladecosturar.com.br. Fora isso, é só arregaçar as mangas e aproveitar essa aula. Então assim será o seu molde. Ele é inteiro, com gola e tudo, e você vai deixando as margens conforme você for cortando. Na parte da frente pode deixar menos margem, e você vai cortar duas partes para a parte de fora, né, direita e esquerda, e também duas partes no forro. No meu caso estou fazendo um forro branco, que quando fizer essa dobra aqui da golinha vai ficar muito bonitinho, assim, vai combinar bastante com o tecido. A parte de trás você vai fazer na dobra do tecido, já que a abertura vai ser na frente, e também faz uma vez no tecido que vai ficar fora e uma vez no forro. Faça as marcações de pence. No molde que eu desenvolvi tem duas pences nas costas e duas pences na parte da frente. E costure tanto no forro quanto na parte que vai aparecer do tecido. Sempre comece a sua pence seguindo a linha e termine ela de forma bem suave. Aí vai garantir que não fique aqueles biquinhos. Então vai, termina bem suavemente, dá um retrocesso para que fique uma pence bem bonita. Agora preste bem atenção que vem aqueles truques todos para a gente fazer a nossa gola. Coloque dessa forma, ó, as duas partes da gola se encontrando, junte só essa parte da gola e passe uma costura. Respeite a margem de costura que você deixou e faça isso tanto com a parte de fora do tecido quanto com o forro. Aqui está o meu forro já costurado, olha só, e eu vou colocar direito com o tecido. Lembre-se de abrir essas costuras para que fique um acabamento bem caprichado depois que a gente virar tudo para o direito. Então coloque tudo direito com direito, alfinete, e a gente vai passar uma costura agora prendendo toda essa parte da frente, toda essa parte arredondada. Você pode começar desse encontro da costura, que vai ficar atrás do pescoço, e descer até embaixo, e fazer a mesma coisa desse encontro para o outro lado, garantindo que todas as costuras fiquem bem encontradas. Aqui já está costurado e eu já virei para o direito, porque eu quero que vocês vejam que essa costura ficou perfeitamente encontrada. É importante que isso fique dessa forma para um bom caimento, e ele todo viradinho para o direito. Se eu virar a peça dessa forma, vocês já vão enxergar o que eu fiz e vai ficar mais fácil de entender. Olha só, tudo que eu fiz foi preparar essa parte aqui, essa parte da golinha smoking, né, que parece um smoking masculino. E aí você já pode passar para a próxima parte. Então, mais uma vez, você abre sua peça, olha só que é o direito da nossa peça, e eu vou vir com a parte de trás agora, porque a gente vai unir os ombros. Então, presta atenção nesse truque. Nesses cantinhos aqui, você pode fazer um risquinho com caneta para te ajudar a visualizar a costura que a gente vai fazer, que ela tem que ir até além daquela linha reta. Para isso, faça um piquezinho nessa parte bem no meio do pescoço, na parte da frente do tecido e no forro também, mas vamos começar pela da frente. Alfineta, e alfineta esse tecido bem retinho com esse quadrado ali, com essa linha reta que você encontra. E mais uma vez faz um risquinho para marcar esse cantinho. O que eu quero que você entenda com isso, olha só, vou mostrar de perto, é que quando você for fazer a costura, você não faz reto com essa linha, né, com essa linha imaginária aqui. Você faz essa costura um pouquinho além, ela tem que ficar um pouquinho além do que o que a gente espera. Aqui já está costurado. Observe que o meu risquinho não ficou exatamente onde tinha que ser,
Mas onde seria esse risquinho, você dá um pique, porque esse pique vai garantir que você consiga virar a sua peça agora, para fazer esse canto bem perfeito, e a gente vai conseguir juntar ombro com ombro. Então você vira a sua peça e alfineta ela retinha, ombro com ombro. Alfinete, e aí você vai para a máquina de costura. Essa costura que você vai fazer no ombro, ela tem que terminar cruzando com aquela costura que veio do pescoço. Então essas duas costuras ali no piquezinho, elas têm que cruzar uma com a outra. Feito isso, olha o que você vai encontrar. Esse piquezinho ele tá aqui, ó, e você consegue ter uma costura em bico. E essa outra parte aqui não tem costura nenhuma, que seria a gola. Então ele fica perfeitamente. Vou mostrar do direito que vai ficar legal para vocês conseguirem visualizar isso. Olha aqui, ó. Nós temos a costura em biquinho e essa parte da gola sem costura nenhuma. E ela não fica nenhuma pence, nenhuma rebarba, nada. Fica essa costura em biquinho. Tanto no forro você vai fazer isso, quanto na parte da frente do tecido. E isso nos dois lados, né? Então vai garantir que fique lá atrás na nuca, bem feitinho, e que ele faça essa curvinha vindo pro nosso decote. Depois disso tudo, é só prender a manga. Percebam que eu embebi um pouco a minha manga e eu costurei essas duas partes do forro e da parte de fora, porque a manga não vai ser embutida. Então é só alfinetar a manga na cava, bem certinho. A minha manga ela é curta. E depois de toda alfinetada, você vai para a máquina de costura, prende essa manga. Depois que você prender, você vai ter que passar uma over ou fazer um zigue-zague, porque como ela não é embutida, né, para dar um bom acabamento. E se houver necessidade, alinhave isso antes de ir para a máquina, porque aí, se você for iniciante e tiver com dificuldade, facilita muito esse processo. E depois que essa manga já estiver pregada, você vai juntar, né, as duas partes da manga, direito com direito, e fechar ela tomando cuidado de chegar somente até o encontro dessas costuras. Pontualmente até o encontro dessas costuras. Pois isso garante que o próximo passo também fique perfeito. Costurou a manga? Fez o acabamento em overlock ou no zigue-zague? Somente até aquele ponto que eu te falei? Então agora a gente vai fechar a lateral do corpo como se não existisse manga. Então é aquele mesmo esquema, quando você vai fazer um corpinho embutido, você vai juntar o direito do tecido de fora com o direito do tecido de fora, o direito do seu forro com o direito do seu forro e passar uma costura fora a fora de um lado ao outro, que quando você fechar a sua peça novamente, ela vai estar embutida como a gente quer. Aqui eu já passei a costura, olha só, e aí quando eu fecho, vai estar assim, ó. Ela vai ficar embutida por dentro, né? A gente não vai ver nenhum tipo de rebarba, nada ali pelo avesso da nossa peça, e mesmo assim vai ter manga. Então, tomando esse cuidado, você continua mantendo a sua peça forradinha, o corpinho forradinho, mas com manga. E agora vamos para as pregas da nossa saia. Imagine que esse é meu tecido, eu costurei 2 tecidos com 1,40 m, então eu tenho um total de 2,80 m de largura para fazer as pregas. A cintura total do meu corpinho, não é a cintura minha, é a do corpinho, 88 centímetros. É importante que você saiba, porque a gente quer que a saia e o corpinho se encaixem. Então você faz 2,8, né, que é o total da minha saia, menos 88, que é o meu corpinho, eu fico com 1,92 centímetros para fazer as pregas. Agora você vai decidir quantas pregas você quer no seu vestido. Eu quero 12 pregas. Então eu dividi 1,92, que foi o que sobrou de tecido, por 12 e deu 16 centímetros. Essa é a profundidade da minha. Aí eu pego a minha largura total, 2,80, e também divido pelo número de pregas, que são 12, para eu descobrir de quantos em quantos centímetros eu vou colocar uma prega. O meu resultado foi 23,3. Então eu abro aqueles meus 2,8 metros de tecido e a cada 23,3 centímetros eu faço um pique. E aí em cada pique desse eu coloco a profundidade da minha prega, que no caso é 16. Então em cada piquezinho marco 8 para cada lado e essa vai ser a profundidade da minha prega.
Quando eu fizer todas essas pregas, 12 pregas com 16 centímetros de profundidade, eu vou chegar a 88 centímetros do meu corpinho. Na prática agora, para facilitar um pouco para vocês, pego o meu tecido, vou fazendo 23,3, faço um piquezinho. A partir desse piquezinho, marco mais 23,3, faço mais um piquezinho. No meu tecido todo, eu vou ter 12 piques. Agora eu encontro o meu pique e vou pôr profundidade nele. Então eu venho com a minha fita métrica, no meu caso a minha profundidade é 16, coloco 8 centímetros para cada lado e marco. Agora eu pego essas duas marcações que eu tenho e junto uma com a outra. Olha só, tô colocando a minha sobra pro avesso, né? Ela tá sobrando aqui. Coloco essas duas marcações, o meinho, o piquezinho vai ficar bem no meio. É só alfinetar e continuo fazendo isso com todos os outros piques que eu tenho, sempre colocando os 16 centímetros de profundidade em cada um. Agora vou para a máquina, vou passar uma costura fechando ali onde eu coloquei o alfinete, né? Que seria o encontro dos 16 centímetros. Passo uma costura de cerca de 3 centímetros, mas não dou retrocesso. Agora eu abro essa folga que ficou atrás, né? Toda essa profundidade. E o meu piquezinho vai casar exatamente com a costura que eu acabei de fazer. E aí eu passo uma costura agora, nesse sentido, para deixar essa prega aberta, né? Essa profundidade toda aberta. Aqui você já consegue perceber que ficou uma preguinha. Eu tenho as duas pregas que eu tô fazendo de amostra, olha só. Toda a minha profundidade presa no interior do tecido, porque a nossa ideia é que na parte de cima, onde se encontra, fique bem acinturado e embaixo ele fique bem aberto. Quando você abrir ele, ele tem aquela abertura grande. O próximo passo é prender a saia no corpinho. A minha aqui já tá presa, olha só, mas você vai fazer o quê? Juntar direito com direito dos dois tecidos, do corpinho e da saia, alfinetar bem, elas vão estar do mesmo tamanho, que é 88 centímetros, nesse caso, né, nessas contas que eu fiz, e passar uma costura prendendo essas duas partes. Depois que prendeu, olha só, eu gosto quando as pregas elas ficam começando bem na junção. Então, olha só, depois que a gente costura, ela fica um pouco grandinha, assim, por isso que eu falei para você não colocar retrocesso. Então, eu gosto de agora vir e desmanchar esses pontinhos, deixando todas as pregas no mesmo ponto, que é bem na parte de saída, assim, eu acho que fica mais bonito quando tá assim. E essa foi a forma mais fácil que eu achei de fazer. Então você costura, depois você vem e desmancha. Isso garante que todas fiquem perfeitinhas do mesmo tamanho. Agora vamos fazer esse acabamento de limpeza, né, com o nosso forro branco. Essa parte aqui de baixo tem saia, essa de cima não. Então você vem com o seu forro e ele vai ter um excesso, porque ele estava exatamente do mesmo tamanho que o corpinho, que fica uma dobra, e você vai dobrar ele de forma que as costuras fiquem bem encontradas, essa que você fez da saia e do corpinho, e a dobra do seu forro, e alfineta bonitinho, porque depois a gente costura, faz um pesponto ali, e fica muito limpo pelo avesso. E aqui também não tem segredo, você pode alinhavar para ter certeza que ele vai ficar realmente do mesmo tamanho, bem caprichado, ou se você já tiver um pouco mais de experiência, vai no alfinete e passa esse pesponto prendendo o forrinho na parte do corpinho da saia. Todo o meu acabamento na frente eu fechei com botões. O primeiro botão eu coloquei logo onde dobra a nossa gola, então onde no molde ele tem esse desenho mais arredondado da gola, ali eu coloquei meu primeiro botão. O próximo botão eu vou colocar bem na costura da cintura, ali onde encontra o corpinho e a saia. E entre eles, bem no meio, eu coloco um botão. Então, 3 botões na parte de cima. E a distância que ficar entre o botão e outro vai ser o que vai manter em toda a minha saia. Então, se ficar 10 centímetros, vou colocando de 10 em 10 até terminar de fechar a saia. A barra da saia eu fiz dobrando 2 vezes para dentro. Olha só como é um tricoline esse tecido que eu estou trabalhando. É muito fácil fazer isso. E a mesma coisa eu fiz na manga. Dobrei 2 vezes para dentro. Passei overlock, né? Ela tem esse detalhezinho. E o nosso vestido está pronto! Tomara que você tenha curtido muito, e aproveitado muito, e aprendido muito.
Um beijo e até a próxima!